Então, por favor, senhora Ana Mota, chamamento ao processo. Obrigada, diretor-presidente. Boa noite a todos. O processo número 8 é o 00058-038311/2015-71. Assunto: revisão extraordinária do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado em Campinas, São Paulo. Diretor-relator, Juliano Noman. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Senhores, considerando que eu disponibilizei o relatório com antecedência, pergunto se posso fazer uma leitura do relatório resumido. Sem problemas. Tem solicitação do próximo? Depois. Tá, por favor. Trata o presente de proposta de revisão extraordinária da concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos, em razão da alteração contratual unilateral efetuada pela decisão ANAC número 121, 13 de novembro de 2012, que reduziu as tarifas aplicáveis aos serviços de armazenagem e capatazia referentes às seguintes cargas importadas em trânsito: a removida para outros recintos alfandegados da zona primária estabelecidos em aeroportos, portos, etc., e segundo, em trânsito internacional no país. Em abril de 2015, a concessionária protocolou o pedido de revisão. Contudo, a área técnica considerou as informações insuficientes para analisar o pleito na sua completude. Além do mais, durante a avaliação técnica, foram identificados pontos discrepantes nas análises da concessionária para chegar ao valor de desequilíbrio. Deste modo, foram realizadas 7 interações formais com o regulado, além de diversos e-mails e reuniões presenciais. Por fim, em diversos pontos houve a concordância entre a SRA e o peticionário acerca do tema. Essas interações justificam o tempo que levou para que o processo estivesse apto à deliberação dessa diretoria colegiada. Com efeito, verifica-se que a alteração promovida pela decisão em tela reduziu algumas tarifas de 0,5116 por quilograma para 0,0819 por quilograma da carga importada. Adicionalmente, considera-se a potencial perda de receita tarifária decorrente da aplicação de tarifas diferenciadas para cargas de alto valor agregado que permaneçam por um período superior a 24 horas. Por esses motivos, a SRA concluiu pelo cabimento da alteração contratual para recompor as condições econômico-financeiras da época do edital. Do valor da recomposição. A área técnica revisou os cálculos realizados pela concessionária e, levando em consideração a metodologia fixada na Resolução ANAC número 355 de 2014, que dispõe sobre os procedimentos e as taxas de desconto dos fluxos de caixa marginais a serem adotados nos processos de revisão extraordinária dos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária federal, chegou ao valor, atualizado até maio de 2016, de R$ 209.920.927,83. Conclui a SRA por identificar que a melhor forma de fazer a recomposição seria por meio de desconto do valor da outorga fixa. Nesse ponto, cabe ressaltar que a escolha do modo de recomposição gera a necessidade de consulta ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, por força do Decreto 7624, de 22 de novembro de 2011. A douta Procuradoria Federal se manifestou no sentido de que não se vislumbram óbices jurídicos a que a compensação do impacto financeiro da decisão número 121 seja compensada com o pagamento devido pela concessionária a título de contribuição fixa devida desde julho do corrente ano. O processo foi então submetido à apreciação da diretoria colegiada. É um resumo do relatório. Diretores, alguma manifestação? Algum debate? Nada? Por favor, diretor, seu voto. Não, nesse não. Não? Introdução. A Lei 9887, a Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, traz o seguinte texto. Artigo 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nessa lei, no edital e no contrato. Parágrafo 4º.
Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá reestabelecê-lo concomitantemente à alteração. Do ponto de vista contratual, verifica-se que os procedimentos de revisão extraordinária objetivam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme estabelecido em sua cláusula 6.20. Os procedimentos de revisão extraordinária objetivam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a fim de compensar as perdas ou ganhos da concessionária devidamente comprovados em virtude da ocorrência dos eventos elencados no capítulo 5, seção 1 do contrato, desde que impliquem alteração relevante dos custos ou da receita da concessionária. A cláusula 5.2, constante da seção 1 do capítulo 5, por sua vez, elenca os riscos suportados pelo poder concedente, que poderão ensejar a revisão extraordinária. Entre eles destaca-se o seguinte: 5.2.6, criação ou extinção de tarifas aeroportuárias. A possibilidade de revisão contratual supramencionada foi concretizada considerando o pedido inicial protocolado pela concessionária, assim como pela análise da área técnica dessa agência e as mensagens subsequentes descritas no relatório. Neste ponto, cabe ressaltar que a Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, em seu artigo 8º, inciso 24º, atribuiu à ANAC poder para conceder ou autorizar a exploração da infraestrutura aeroportuária no todo ou em parte. O mesmo diploma legal reservou à diretoria colegiada dessa autarquia, indelegavelmente, por meio do seu artigo 11, inciso 4º, competência para conceder ou autorizar a exploração da infraestrutura aeroportuária. Assim sendo, entendo que, sendo o dever deste colegiado manter as condições econômico-financeiras fixadas à época do edital e, uma vez que, conforme petição e análise da área técnica competente dessa agência, a decisão número 121 de 2002 criou desequilíbrio no contrato, a revisão ora proposta é correta e necessária, superando este ponto adentro da discussão do mérito do pleito. Do valor do desequilíbrio. Considerando que o primeiro valor apresentado pela concessionária para o reequilíbrio relativo ao caso em tela de R$ 493.261.397,34 foi consensualmente considerado inadequado entre as partes, principalmente em função da utilização de câmbio nominal em primeiro momento pela concessionária, ao invés do câmbio real, baseio a análise desse voto no pedido constante da Carta 16-008, com o valor base de R$ 461.830.882,71 e proposta feita pela SRA, nota técnica número 9 de 2016. A análise feita pela concessionária sugere que os agentes que utilizam o aeroporto mudariam de comportamento com a diferença tarifária. Basicamente, seus cálculos levam em conta que 100% da carga passaria a ser nacionalizada no aeroporto, ao invés de ser transitada para outros lugares. Isso geraria uma série de custos em cadeia, pois, para se nacionalizar a carga, o prazo de armazenamento seria maior comparado com aquelas em mero trânsito. Essa mudança de comportamento, alegada pela concessionária, é justificada pelo aumento de tarifas de carga em trânsito, que seria percebido caso não tivesse havido a decisão número 121. Nesse sentido, o peticionário afirma que esse custo seria suficiente para gerar percepção de vantajosidade dos agentes, incentivando que os mesmos nacionalizassem toda a carga logo na origem. Contudo, demonstra a área técnica que nos cálculos da peticionária não foram considerados os custos de trânsito ou de nacionalização final comparados com o custo total de desembaraço da carga e logística. Ressalta também que os custos de armazenagem, de maneira geral, são consideravelmente menores comparados a outros custos. Por esse motivo, provavelmente, não seria perceptível mudança no comportamento dos agentes, comparando os cenários com e sem decisão 121. Nesse ponto, é importante destacar que as tarifas mais altas presentes no edital e revogados pela decisão número 121 são as mesmas que se encontram hoje no caso de trânsito de carga para a zona secundária, ou seja, para áreas alfandegadas que se encontram em qualquer localidade do território, que não portos ou aeroportos. Assim, é fato que, mesmo tendo tarifas mais altas, há utilização dessa modalidade. Dessa forma, resta evidente que há vantajosidade, portanto,
não sendo coerente falar que o aumento da tarifa no caso de trânsito para outras áreas primárias ou trânsito internacional mudaria necessariamente o comportamento dos agentes. Outro ponto que tem que ser observado é que a SRA não está sugerindo que os agentes mudariam de comportamento diminuindo a utilização do terminal no caso sem a decisão número 121, cenário que também seria possível. Apenas se está propondo que o comportamento dos agentes seria inelástico à variação das tarifas supramencionadas. Outra premissa que tem impacto significativo no resultado do reequilíbrio econômico-financeiro é afeta ao valor CIF, somatório do valor na origem, seguro e frete, médio das cargas que permanecem mais de 24 horas no terminal, influenciando o valor do teto tarifário. O estudo original da concessionária optou por calcular o valor CIF médio por meio da razão entre o somatório dos valores CIF das cargas em trânsito que apresentam esta informação e o somatório do peso das mesmas. Porém, os pesos das cargas que não apresentam valor CIF foram desconsiderados do cálculo da concessionária em seu cômputo do valor do CIF médio por quilograma. Insta a ressaltar que as cargas que apresentam informação de valor CIF totalizam apenas 64,92% do peso total das cargas em trânsito. Adicionalmente, a utilização dos dados apenas das cargas que possuem valor CIF pode adicionar viés à amostra, tendo em vista que a concessionária não apresentou qual o critério para a inclusão do valor CIF às cargas em trânsito. Diante dos argumentos da concessionária, a SRA considerou a possibilidade de utilizar o valor CIF e o peso das cargas em trânsito observadas. Porém, é importante ter em mente que o tamanho da amostra das cargas em trânsito equivale a 4,8% do tamanho da amostra das cargas nacionalizadas. Assim, a estimativa do valor CIF, com base nos dados de carga em trânsito, está muito mais sujeita à variância devido à presença de outliers. Para testar esse efeito, e a partir do valor CIF médio obtido, foi realizado pela área técnica análise para verificar a robustez da estimativa. Com isso, concluiu-se que o impacto de outliers na amostra de cargas em trânsito afetam sobremaneira a estimativa da média. A simples retirada de apenas uma carga em trânsito com razão CIF, quilograma, mais elevada da amostra, reduziria a média estimada em aproximadamente 8%, enquanto o mesmo efeito na amostra de cargas nacionalizadas reduz menos de 0,006% a média. Assim, optou-se por considerar apenas as cargas nacionalizadas para obter o valor, ressaltando que são a maior parte da amostra e também a menos suscetível a erros. Deste modo, acolho a posição da área técnica, no sentido de considerar que não haveria alteração do comportamento, nem para mais, nem para menos, o que significa considerar um cenário intermediário entre o valor máximo que poderia ser esperado no cenário sem a decisão número 121 e o mínimo, com a decisão número 121. Quanto à premissa referente ao valor CIF médio das cargas, entende-se que se revela mais adequada a adoção do parâmetro proveniente da base de dados de cargas nacionalizadas, da forma escolhida para o reequilíbrio e momento de aplicação. Conforme relatado, o Decreto 7624, de 22 de novembro de 2011, enumerou 4 formas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro aplicáveis. 1. Revisão do valor das tarifas. 2. Alteração do prazo de concessão. 3. Alteração das obrigações contratuais da concessionária. E 4. Revisão da contribuição devida pelo concessionário. Isto posto, e no que concerne à definição da melhor escolha regulatória para o feito, entendo que, tal qual a SRA, a alternativa que mais se aproxima da situação financeira da concessionária no cenário edital é aquela que decompõe o impacto total em 2 partes. A primeira parte sendo referente ao desequilíbrio estimado até o ano de conclusão do processo e a segunda referente ao impacto até o final do contrato, devendo ser reequilibrada através de parcelas anuais ao longo do prazo da concessão. Há de se destacar, conforme relatado, que a concessionária fora diretamente informada quanto à forma do ajuste por intermédio do ofício número 30 de 2015 da SRA, de 20 de novembro de 2015, o qual encaminhou a nota técnica número 39, também de 2015, tendo feito menção posterior à referida escolha, mas não se opondo à mesma. Desta forma, entendo, suprido para todos os efeitos, o apontamento feito pela douta Procuradoria nos autos.
dos outros aspectos da manifestação da Procuradoria. Conforme manifestado pelo órgão de assessoramento jurídico dessa agência, após consulta específica, restou claro que as parcelas da contribuição fixa devida em cada ano deverão ser deduzidas nos moldes da tabela 1 da citada decisão, podendo a compensação do impacto financeiro da decisão número 121 ser equilibrada com o pagamento devido pela concessionária a título de contribuição fixa devida desde julho do corrente ano. Cumpre informar que a Procuradoria Federal junto à ANAC, por intermédio do parecer número 490, ao ser consultada nos termos supra, observou também a integridade do processo, como forma de robustecer a discussão. Para tanto, concluiu pela importância da submissão de processo de revisão extraordinária à sua consideração, previamente ao seu encaminhamento ao colegiado. Neste processo, entendo que, por definição, tal discussão encontra-se suprida e será endereçada nas vias administrativas pertinentes. Ademais, a Procuradoria também entendeu importante que se oportunizasse a palavra à concessionária na fase instrutória, como alegações finais. De mesma sorte, e conforme o longo histórico de troca de manifestações entre a área técnica e a concessionária, foram 7 correspondências, mais reuniões e e-mails, entendo por suprido a garantia de ampla defesa e contraditória no processo administrativo. Destaca-se ainda restar preservado o direito da concessionária a apresentar recurso administrativo desta decisão de hoje. Da operacionalização da decisão. No outro giro, e nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 do Decreto 7624, de 22 de novembro de 2011, temos que a escolha regulatória de se utilizar da revisão da contribuição devida pelo concessionário para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão refoge a governança integral da agência. Deste modo, necessário se fará o encaminhamento do assunto à consideração do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, como ora relatado. Conclusão. Assim, considerando-se o exposto na nota técnica número 9 da SRA, de 8 de outubro de 2016, e com fulcro na Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, artigo 8º, inciso 24, no Decreto 7624, de 22 de novembro de 2011, na Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, e no Decreto 7896, de 1º de fevereiro de 2013, voto favoravelmente à revisão extraordinária da concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos, em razão da alteração contratual efetuada pela decisão ANAC número 121, de 13 de novembro de 2012, que teve como objetivo a alteração unilateral das tarifas aplicáveis ao serviço de armazenagem e capatazia referentes às seguintes cargas importadas em trânsito. 1. A removida para outros recintos alfandegados da zona primária estabelecidos em aeroportos, portos, etc. E 2. Em trânsito internacional no país, nos termos propostos pela SRA. Determino ainda encaminhamento do feito ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 7624, de 22 de novembro de 2011, para que, se aquecida pelo Ministério, a SRA operacionalize a recomposição nos termos aqui trazidos. É meu voto, senhores. Diretor Hélio. Acompanho o relator. Diretor Ricardo Fernandon. Acompanho o relator. Diretor Ricardo Bezerra. Eu também concordo, só tenho uma observação. Na segunda parte do voto, diretor Juliano, o senhor fala em que a SRA operacionalize o reequilíbrio, né? Eu acho que deve ser feito por termo aditivo, aí eu acho que tem que passar de novo por nós. A operacionalização, o instrumento disso, eu acho que depois que a gente vai ter que analisar como é que vai ser feito. Mas eu acho que isso a gente pode ver administrativamente, analisar com mais calma, né, para ver depois. Da maneira como vai ser. É importante aguardar a manifestação do Ministério. Do Ministério, até para saber se o Ministério concorda ou não. Nada impede que a gente aborde isso. E aí a gente decide. Tá certo, ok. Aprovado. Aprovado? Concordo. Eu também acompanho o voto do relator, aprovado por unanimidade.